foi a junção de 4 distribuidores nacionais, a Assist no Rio Grande do Sul, a DGT no Rio de Janeiro, a Sistemac em Pernambuco e a Temac em Belo Horizonte. Talvez eu tenha sido, na época, né, ainda como diretor lá da Metrológica, um dos primeiros que eles tenham vindo comunicar, e fazia todo sentido, né, regionalmente, geograficamente muito bem espalhados, e assim surgiu a ADN 10, 11 anos atrás. E sempre foi um dos grandes distribuidores aqui do mercado. Eu sempre tive contato com eles em setembro de 2009, com o movimento da CDC, né, que foi lá no caminho com a Abematec, havia um acordo regional com o ADN, para que um não atuasse nos estados que o outro já estava. Tá? Isso fazia todo sentido, mas deixou de fazer sentido, porque a CDC teria que vender Abematec no Brasil inteiro. Então, não fazia sentido nem para a CDC e nem para a ADN. Isso foi cordialmente feito. Então, a CDC passou a ter a possibilidade de atuar em todos os estados que a ADN já atuava, e, consequentemente, a ADN também atuando aqui. E daí surgiu a ADN São Paulo. A ADN São Paulo ela surgiu, eu acho que isso foi em julho, agosto de 2009. O Luiz Cláudio é aquele rapaz que está entrando ali de camiseta, ele que é um dos sócios lá da ADN, é o rapaz lá de Pernambuco. Então, quando surgiu aqui a ADN, né, fazia todo o sentido de que a ADN precisaria estar aqui em São Paulo. E aí surgiu a filial. Isso foi setembro, outubro de 2009. No começo, né, e hoje, eu vim nesse evento aqui no ano passado, mas muito mais para encontrar os amigos, ainda não tinha convite nenhum, e depois até a gente foi jantar, eu acho, mas não rolou nada, não rolou nenhuma conversa, nenhum convite, nem nada. Foi realmente para rever o pessoal e rever os amigos. Fazia todo sentido de ter a ADN aqui em São Paulo, precisava ter, e ela nasceu muito rapidamente porque a ADN entendeu que precisava estar. E aí, uma decisão estratégica que não sei se eu teria feito a mesma coisa, se não cabe julgar se certo ou errado, ela ainda não estava totalmente pronta, ainda não tinha CNPJ aqui. Então, ela começou a existir, começou a ser testada pelo mercado, e a expectativa, eu acho que não foi muito bem atendida. Então, o sujeito pedia uma TLP, não podia, quer dizer, vinha do Sul, ou vinha de Pernambuco, ou vinha do Rio, ainda não era faturado por aqui. Isso rolou até maio de 2010. Né? Então, a partir de maio de 2010, a ADN aqui em São Paulo é a ADN São Paulo, já com o CNPJ estabelecido, e agora a gente tem que tratar de recuperar, talvez, aquelas expectativas que, para alguns, possa não ter sido atingidas naquele momento. Então, é só um histórico assim, da ADN. Aqui eu vou passar rapidamente alguns slides. Né? É o slogan, trabalhando para você crescer. A empresa ela já está estabelecida no mercado há muito tempo. Cada uma dessas empresas que eu citei para vocês antes estão há 20, 25 anos aí de mercado. Só trabalha, as coisas básicas, né? Só trabalha realmente através dos senhores, não atende o usuário final, tem diversos fabricantes e algumas estratégias a gente resolveu definir aqui para São Paulo. Tem mais de 20 anos de experiência através dos sócios e das matrizes de cada uma dessas filiais deles. E aqui eu queria contar um pouquinho, assim, talvez não tenham ideia ou não tivessem ideia. A ADN é uma empresa que faturou ano passado 125 milhões. Esse é o tamanho da ADN. O que posiciona ela nesse mercado de automação como sendo o segundo, eu digo comparando as mesmas coisas, né, as mesmas linhas de produto. Tá? Esses 125 milhões, como é que eles se deram? Mais ou menos para que cada um tenha uma ideia do potencial de oportunidade. Rio de Janeiro faturou 45 milhões, Rio Grande do Sul, 40 milhões, Pernambuco, 25 milhões e São Paulo, no ano passado, 13 milhões. Bom, vocês podem ver aí a pressão que a gente está tendo aqui, né, de fazer a ADN aqui em São Paulo crescer. Mas é interessante esses números porque, fora São Paulo, né, que a gente é o novo entrante, né, em cada um desses estados a ADN é líder já há algum tempo. Tá? E talvez até com uma certa distância em relação aos demais distribuidores. Aqui em São Paulo, outros distribuidores já estão estabelecidos, CDC já está aí, BP já está aí, Interway já está aí,
Então, a ADN São Paulo é um novo entrante. Então, a gente sabe e tem absoluta tranquilidade que o nosso desafio é muito grande, porque eu tenho que oferecer minimamente alguma coisa muito parecida, né, daí para melhor, daquilo que hoje o mercado já tem. Como é que a ADN é dividida? Através das filiais, e cada filial não atende somente onde ela está. Então, ela tem uma região que ela se compromete e ela tem a responsabilidade do atendimento. No caso de São Paulo, esses estados aí são os estados que competem à filial de São Paulo. Bom, já falei, através de atuação por canais. O que a gente entendeu como a ADN, por skill dela, na veia, ela sempre foi uma empresa muito mais voltada para a automação comercial e menos voltada para a IDC. Então, um dos desafios aí no convite que me foi feito foi tentar fazer com que a gente também entrasse no mercado de AIDC. E aí, talvez pelo tempo, né, que a gente já tem, então são dois os desafios. Um, fazer com que a ADN cresça aqui em São Paulo no mercado de automação e entrar nacionalmente de uma maneira mais forte no mercado de AIDC. Para isso, né, eu não tenho meu perfil não é técnico, né? Então, o que a gente fez? Eu queria só rapidamente citar o Evandro, que é um dos sócios, é o diretor técnico, que fica lá do Sul e já trabalha com coletores de dados há bastante tempo. A Luciane, que eu não sei se está por aqui, mas ela está aí, de manhã ela estava. Anos na Unimicro, depois na CEAL, depois na Interway, depois na Ingram, e eu a conheci na Interway. Então, a gente montou uma estrutura que é uma unidade de negócios específica. E qual é a minha ideia? A minha ideia é ter, em cada unidade, a gente tem aqui os CPs, que são os consultores de produto, que daqui a pouco eu vou... São esses passarinhos de azul que estão por aí. O que é a nossa ideia? Aqui em São Paulo, a Luciane, que tem todo o conhecimento, óbvio que eu estou sempre no dia a dia, na visita, o Evandro apoiando lá do Sul. A ideia é que a gente monte uma estrutura que a gente tenha consultores de AIDC em cada uma das unidades. E embaixo deles, que eu tenha assistentes de vendas específicos. No caso, aqui em São Paulo, é o Leonardo. Então, essa estrutura a gente vai replicar. Isso está pronto? Não. A gente está recém-iniciado, começamos aqui por São Paulo, e hoje a gente já está à procura de profissional para essa área de AIDC, porque a gente já não está dando conta, não de volume de venda, mas de volume de negócios, de oportunidades. Outra mudança que a gente fez, a gente está investindo pesadamente na gestão do estoque, né? Então, a gente hoje tem pedidos firmes e bons colocados com Ronel, colocados com Datalogic, colocados com Zebra. E aí eu não estou falando de pedidos que são PS ou que estão compromissados com vendas. Não, eles não estão compromissados com vendas. A gente colocou um pedido grande, por exemplo, em Ronel, desculpa, que é para a gente ter estoque para que amanhã, se tiver uma oportunidade de projeto, a gente já inicie e já tenha a oportunidade de ofertar a vocês. Mesma coisa com Zebra, trazendo, óbvio, as TLPs, as S4Ms e tudo, mas também trazendo impressoras de projeto, impressoras portáteis e tudo mais. Datalogic é uma linha nova que a gente entende que a gente precisava ter alguma coisa adicional, alguma outra linha que pudesse complementar a linha de Ronel, que é a única linha de coletores de dados. Motorola, a linha de leitores. Argox, a linha de impressora. Zebra, a linha de impressora. A Lide, vocês acabaram de ver. Aqui vai um comentário, né, que como é que eu tenho muita experiência, e aí não é um julgamento se é melhor ou se é pior, é somente uma observação de uma diferença. Eu conheço bastante como é que os distribuidores atuam, como é que eu vejo hoje o mercado, e aí, saindo um pouco de DN, daqui a pouco eu volto, né? Eu já acompanho o mercado há muito tempo, eu acho que associativamente alguns de vocês aí me conhecem, em termos da isenção, aí, ou da procura de isenção de comportamento. Hoje eu vejo os distribuidores precisando amadurecer um pouco mais entre si, né, incluindo a ADN. Existe uma briga aí ferrenha e, às vezes, não se faz conta, o mercado está mudando. Às vezes eu vejo os fabricantes com uma visão, às vezes, míope, de achar que esse mercado se regula pelos distribuidores. Ele não se regula pelos distribuidores.
Eu vejo hoje as revendas, e eu acho que sempre isso aqui é um grande fórum desse bate-papo. Hoje você tem revendas que também estão mudando. Hoje você tem revendas que atuam através de internet, que até um tempo atrás alguém falava assim, poxa, eu trabalho para caramba e tem lá um .com que tira um pedido enquanto eu trabalhei a beça. Existem várias revendas.com de porte, com 8, com 10 pessoas, fazendo investimentos pesados em tecnologia. Às vezes aquela .com olha para a revenda e fala, poxa, eu invisto, o cara vai lá, por que ele é protegido pelo fabricante A, B ou C? Na verdade, ele não é protegido. Ele também tem outro tipo de investimento, ele tem um outro tipo de perfil. São profissionais que são certificados, o ciclo de venda em projetos de AIDC é um ciclo mais demorado, tem gente visitando a todo momento, a área de AIDC requer esse relacionamento constante para a área de projeto. Existe a base da pirâmide, que são revendas menores, e eu acho que tudo isso tem que ser um fórum de discussão muito mais amplo do que simplesmente eu achar que o problema é do outro. Eu acho que o problema é todo nosso aqui, e eu acho que a gente tem que, cada vez mais, o mundo mudou. Hoje as vendas digitais são diferentes, hoje a forma de vender é um pouco diferente, existem hoje novos elementos ajudando para que isso aconteça. Então, isso fica aí um recado, que a gente tem cuidado disso bastante, junto aos outros distribuidores, junto aos fabricantes, junto às revendas de qualquer que seja o porte. Como é que é lá na ADN? A ADN não tem uma estrutura somente de movimentação de caixa. Ela tem um conceito de fazer e investir na formação de canal. Então, o que é isso? Quando a gente entrou, tem os consultores de produto de determinadas marcas. Esses consultores de produto, que são vários aqui, eu não vou apresentar cada um, mas eles estão todos aí fora. Abaixo dos consultores de produto tem os assistentes de venda, que ficam mais internos, dando suporte a esses consultores de produto. E uma coisa que a gente imagina que faltava, né, são os executivos de conta, os consultores de negócios. Por quê? Imagina que eu tenho um consultor de produto de Daruma. Então, pode ser que às 10 horas, Kiko, posso usar você? Vamos dizer que às 10 horas ele visita a Mervale. Aí, às 10 horas ele sai e entra o meu CP de Eugim, que saiu de lá às 10h30. Às 11 horas sai o meu CP de Eugim e entra o meu CP de Epson. Às 11h30, o Kiko não vai saber com quem que ele vai falar dentro da ADN. Além desses CPs, a gente entendeu que para as 100, 120, para as maiores revendas, para um grupo mais específico, nós precisávamos ter consultores de negócios, que vão lá levar a mensagem da ADN, além da visita dos consultores de produto. Então, a gente colocou essas pessoas e aumentou essa estrutura comercial dentro da ADN. Cada uma dessas linhas tem o seu... As marcas estão ali representadas, as marcas que, assim, desejam ter um consultor de produto interno. Vocês estão convidados, né, a ser um parceiro da ADN. Problemas da ADN hoje, tá? A ADN hoje ela mudou o sistema de ERP. Então, hoje, as 4 filiais elas já têm o mesmo ERP, ainda não integrados. Isso é um desafio para a gente correr. O nosso site precisa estar melhorado, e ele não foi melhorado até agora porque ficou esperando que os ERPs entrassem em cada uma das filiais. Como vão ter muitos dados que vão vir desses ERPs, vão vir do ERP, então ainda não foi, já está pronto há 1 ano e pouquinho, e deve entrar no ar, no máximo, acredito eu, mais 2 meses, alguma coisa assim. Notificação de comissão, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, antigamente era a cada 30 dias, agora está a cada 15 dias. Não é o ideal? Não é o ideal, mas antes era a cada 30 dias. Hoje vocês já estão recebendo o relatório a cada 15 dias. Consulta de estoque, todas essas coisas que nós temos que ter são ferramentas que estão sendo trabalhadas. A parte de análise de crédito está sendo unificado. Vamos fazer de uma operação nacional com cada especificação de cada filial. E os diferenciais da ADN Automação, que são os slides, eu acho que são muito comuns em relação a tudo que a gente precisa minimamente oferecer a vocês. Estoque disponível, apoio à equipe de vendas numa hora de uma demonstração, treinamentos constantes, apoio em licitação quando vocês assim precisarem.
toda a parte de material de apoio, a parte de agenciamento é bastante padrão. Cursos e treinamentos que a gente tem feito constantemente. O que eu acabei de falar em termos de suporte técnico, em termos de investimento nisso. Tem um mix completo de produtos, tá, em automação comercial. A parte de AIDC, a parte de infraestrutura de rede também. Informática, bem menos. A parte de segurança eletrônica e telecom, hoje bastante desenvolvida na filial do Rio e na filial do Rio Grande do Sul, ainda por desenvolver na filial de São Paulo e Pernambuco. Aqui são os distribuidores. Só antes de encerrar, eu queria apresentar o Cleiton, que é o gerente da filial São Paulo. Tá? Então, ele está lá no dia a dia. Então, assim, obrigado aí a oportunidade que vocês virem aqui. Eu não conhecia o evento tanto quanto vocês. Acho que a ADN São Paulo não está pronta totalmente, mas eu acho que ela hoje já tem todas as condições de ser uma oportunidade de fornecimento para vocês. Eu sempre fui uma pessoa de... sem resposta não vai ficar. Às vezes a resposta pode ser aquilo que não gostaria de ouvir. Ah, não consigo resolver, eu não tenho. Mas confiem, acreditem, né, que eu não troco a parte comportamental por absolutamente nada. Não sei, novamente, se a gente hoje está pronto para resolver todas as situações. Não acho que é melhor ou que pior do que ninguém nesse momento, mas acho sim que a gente tem toda a chance e o potencial que a empresa tem de poder ser uma oportunidade de fornecimento para vocês. Obrigado aí, eu acho que agora vamos para a próxima palestra. Tá bom?